Olá, minha gente querida, a você que nos assiste, que participa do nosso programa, mandando e-mails, se comunicando conosco, o nosso bom dia é muito especial, e também ao nosso deputado Gerson Berger, nosso amigo jornalista Pedro do Couto, que participam semanalmente do nosso programa. Nós vamos abrir falando de um assunto que vocês possivelmente já estão familiarizados, que é a CPI do Pãozinho. O que é a CPI do Pãozinho? Houve um levantamento e uma denúncia do jornal O Dia que constatou que a prefeitura pagava mais caro pelo pãozinho de 30 gramas do que pelo pãozinho de 50 gramas que era fornecido para a merenda escolar da rede pública municipal. A vereadora Lucinha apresentou a proposta da criação da CPI, ficou como presidente e eu sou a relatora. Então, nesta semana, resolvemos fazer uma inspeção às escolas públicas municipais para saber como é que andava essa questão do pãozinho e também a merenda dos alunos. Olha, eu fiquei estarrecida. Primeiro, porque a criança recebe pãozinho apenas uma vez por mês. Nos demais dias, ela recebe biscoito ou outro tipo de alimento. Há sempre uma substituição. Quando nós sabemos que a nossa cultura, a cultura brasileira, é o pãozinho com manteiga logo pela manhã, não é verdade? Isto realmente já foi o primeiro choque. Depois nós constatamos também e vimos, fotografei, filmei os produtos fornecidos para a merenda, macarrão, açúcar, arroz, farinha láctea, fornecedores totalmente desconhecidos no mercado. E a prefeitura paga o mesmo valor que pagaria para produtos conhecidos no mercado da cidade. Depois constatamos mais ainda que a prefeitura tinha uma previsão de merenda escolar não para 100% dos alunos, mas apenas para 70%. O que não estou aqui criticando, porque apenas 70% dos alunos frequentam a escola. 30% não comparecem às aulas. O que é estarrecedor é constatar que mesmo apenas 70% dos alunos frequentarem a escola dava o Bolsa Família para 80% das crianças. Ora, que matemática é esta? Que contrapartida é esta? Nós sabemos que quando foi criado o Bolsa Família, na verdade, era com a intenção até de forçar as crianças a frequentarem as escolas. Era uma maneira de atraí-las. No entanto, isto não está funcionando absolutamente. Mais ainda, a diretora nos relatou que esse Bolsa Família, na maioria das vezes, não é usado para a criança, mas sim para os pais comprarem bebidas alcoólicas, cigarros e outras futilidades que de maneira nenhuma atendem às necessidades mínimas das crianças matriculadas na escola pública. Quero ouvir vocês. Ô Tereza, a cultura do nosso povo fala o seguinte: por que eu não estou nessa boca para levar esta vantagem? Levam vantagem. Olha, Gerson, nós falamos nas creches e nas escolas, nos referindo ao governo municipal. E mais ainda, o contrato que aí está não foi firmado pelo atual prefeito Eduardo Paes, mas sim na gestão do ex-prefeito César Maia. O que o Eduardo tem que fazer, o atual prefeito, é fiscalizar com mais rigor este contrato, porque nós encontramos inúmeras irregularidades. O pior é que a CPI já apurou que o prefeito prorrogou por 1 ano esse contrato. Ele tem que rever e acabar com essa prorrogação. Isso é eminentemente importante, porque senão fica tudo na mesma. Mas o nosso deputado, vivendo a era da informática e sempre muito ligado, descobriu mais um escândalo no governo federal, não é, Gerson? Foi o seguinte: os juízes federais, por um documento enviado ao Lula, presidente Lula, pediram a ele que vetasse uma emenda apresentada numa medida provisória que perdoa ministros, funcionários, membros do Banco Central,
de serem punidos pelo fato de terem feito empréstimos ilegais a bancos privados e a empresas privadas. Se o presidente não vetar essa medida imoral, só restará para que esses juízes apelem ao Supremo Tribunal Federal, que impeça que isso seja considerado legal, porque fere o Código Penal. E isso foi aprovado com a apresentação dessa emenda por um deputado do PSDB de Maranhão, Sebastião Madeira, e foi aprovado pelo PT e pelo PSDB do Senado, do meu partido, uma vergonha. Mas eu coloco acima do partido a minha nação, meu país, o Brasil. Eu conto com o presidente Lula para que ele vete de forma categórica esta emenda imoral. Mas já que nós estamos falando em governo federal, em PT, nós não poderíamos deixar aqui no nosso programa de falar de uma reunião que aconteceu na semana passada, solicitada pela secretária especial do presidente Lula, a Clara Ante, que queria justificar a vinda do tirano Mahmoud ao Brasil e as posições que o PT vem adotando ante Israel. Ora, primeiro a gente tem que dizer o seguinte, é muito difícil para ela justificar qualquer coisa. Se o Mahmoud não veio para o Brasil, é porque não quis, porque ele foi convidado pelo presidente Lula e não veio. Mas não poderia deixar de parabenizar o deputado Fernando Gabeira, que se posicionou tão bem em relação às afirmações da dona Clara Ante e até ridicularizou as suas posições nesta reunião. Não é, Gerson? E como se isto não bastasse, mais uma do governo do Brasil, do PT, abriu mão da presidência da Unesco, que trata da ciência, da educação, da cultura. O chanceler Celso Amorim declarou que abriu mão para este homem por causa das nossas fortes amizades com o mundo árabe. Vocês veem que contraste. De um lado, abrimos mão da presidência da Unesco e, de outro lado, queremos ser membros do Conselho de Segurança da ONU. Um contraste que não se entende. Essa política de aproximação com o mundo árabe que só traz discriminações, racismo e que não levam a coisa nenhuma, a só nos deixar mal vistos pelo mundo democrático. Absolutamente incrível episódio. Como é possível apoiar alguém que se propõe a queimar livros, sejam eles quais forem? Queimar livros escritos em hebraico, escritos em inglês, escritos em espanhol, é queimar uma parte substancial da própria cultura universal. Quem se dispõe a disputar um cargo relativo à cultura, à ciência e à educação, não pode queimar obra literária de tipo algum. Ô Pedro e Gerson, acho que tudo foi dito, mas eu quero acrescentar alguma coisa ainda. Primeiro, revela uma total falta de patriotismo. Abrir mão de indicar para uma posição tão importante, que é a presidência da Unesco, de um irmão brasileiro, abrir mão para um árabe, pelo amor de Deus, ou fosse inglês ou francês, fosse lá o que fosse, tem que ser brasileiro. A Unesco é importantíssima. E segundo, este Osni é um cínico. Dizer que falou que queimava os livros escritos em hebraico de uma forma metafórica é brincadeira. Metafórico ou não, o pensamento permanece o mesmo. É um antissemita e isso eu não tenho nenhuma dúvida. Pedro e Gerson, chegamos ao final do nosso programa. A você que nos assiste, obrigada por nos assistirem. Tenham uma boa semana. Continuem participando do nosso programa e temos um encontro marcado no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá.